Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Bem-vinda, irmã, bem-vindo, irmão, a mais um encontro aqui no YouTube para meditarmos juntos a palavra deste domingo, que já é o terceiro domingo da quaresma do ano de 2024. Um tempo de oração, de jejum, de penitência, de esmola, para que juntos consigamos nos preparando, chegarmos à glória da Páscoa, e assim celebrarmos este grande mistério da nossa fé, da nossa vida. Por isso eu convido desde já você ficar aqui conosco para fazermos nossa oração e assim dando continuidade, meditar as palavras de Deus da Escritura, né? A palavra de Deus na Escritura. E vamos assim ler as Escrituras hoje, vamos na metodologia de lendo cada leitura, falando, comentando um pouco, para assim meditarmos juntos a palavra. Eu convido a você a dar o seu like, a também compartilhar este vídeo e também a se inscrever no canal, você ainda que não é inscrito, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui. Já chegamos aos 1000 inscritos neste canal e desejo a você alegria, muita paz. E quero que, assim, partilhando a palavra, cresçamos juntos. Por isso, peço a sua colaboração. Deixe também seus comentários para que possamos ter esse feedback, para que nós possamos ter este contato também neste canal aqui no YouTube. Iniciemos nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com a Igreja. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Minha irmã, meu irmão, então assim nós vamos meditando leitura por leitura hoje. Vamos começar com a primeira, que é do livro do Êxodo, depois passando pelo Salmo e indo para a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta. E depois o Evangelho, que é retirado do Evangelista João, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 25. Vamos então acompanhar as leituras e depois comentário após cada leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.
palavra do Senhor, graças a Deus. Minha irmã, meu irmão, leitura de hoje até que um pouquinho longa, mas para nos mostrar os mandamentos divinos. Vimos aqui os mandamentos da lei de Deus na versão do Êxodo. No momento em que Moisés, quando sobe no Monte Sinai, o monte sagrado, então Deus lhe dá as leis sagradas, as tábuas da lei, para que Moisés transmita ao povo tudo aquilo que Deus mandou. Então, vemos aqui a primeira aliança com o povo de Deus. Claro que Deus vinha fazendo aliança com o patriarca, por exemplo, Abraão, antes disso com Noé, mas agora Deus faz com todo o povo. Deus dá os mandamentos divinos para todo o povo de Israel, para que assim, cumprindo esses mandamentos divinos, eles assim vivam esta palavra que Deus mesmo dá e coloca em pedras, para que, segundo aquela mentalidade, colocar em pedras é de uma forma que ninguém possa apagar. Colocar na areia se apaga, colocar então em um lugar que é rígido, que é firme, então as pedras da lei. E ao mesmo tempo tem a própria fragilidade da pedra, porque qualquer coisa pode, do lado de cá, pode quebrar. Mas como é o Senhor que escreveu, então tem essa firmeza. A responsabilidade do povo de Deus é manter a lei viva, manter a palavra viva. E não é simplesmente uma lei, é uma instrução. Porque a palavra Torá, que para nós é o Pentateuco, ela significa então essa instrução de Deus. É que Deus instrui seu povo. Então nós devemos escutar essas leis, essas palavras de Deus como uma instrução ao seu povo. Então, minha irmã, meu irmão, aqui Deus diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. Foi eu que te tirei do Egito. Então Deus se coloca no seu lugar acima de todos, porque é Ele que dá liberdade. Deus reconhece, não é por Deus assim se achar um Deus, não, pelo contrário, Ele sabe quem Ele é e Ele se coloca no seu lugar. Deus tem a verdade em si, Deus é a verdade, digamos até redundantemente, a verdade verdadeira é Deus. E assim Ele diz quem Ele é, e agora Ele vai instruir os seus fiéis, os seus filhos, que é o povo de Israel. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe acima nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas, ou debaixo d'água. Aqui nós devemos entender o seguinte. Olha, interessante, Nós católicos temos, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Jesus crucificado. Aqui ao lado temos a imagem, por exemplo, de Irmã Dulce, Santa Teresinha, aqui, de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Santo Afonso de Ligório, Santa Teresa d'Ávila. Mas como é que a Bíblia manda ou proíbe imagens e os católicos simplesmente têm imagens? Cuidado, vamos pegar aqui a Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, e aí olha o que é que a Palavra nos diz logo em seguida no livro de Êxodo mesmo. Aqui nós escutamos o capítulo 20. Vamos lá para o capítulo 25, a partir do versículo 17, quando diz assim, olha, farás também um propiciatório de ouro. Está falando aqui da Arca da Aliança, certo? Então, na Arca da Aliança, Deus diz, farás 2 querubins, no versículo 18, capítulo 25, versículo 18 de Êxodo. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo no propiciatório. Nas 2 extremidades, os querubins terão asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Veja que eles têm face, então é uma imagem, com 2 querubins, vamos dizer, 2 imagens juntas, unidas. Então, como é que Deus proíbe imagem lá no capítulo 20 e manda fazer no capítulo 25? Porque o interessante não é a imagem em si, mas é o ídolo. O que Deus proíbe em Êxodo 20 é o ídolo, a idolatria. Porque, como ele mesmo diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus é único, é um só Deus.
E nós cristãos cremos que é um só Deus, três pessoas, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Cuidado aí se alguém disser, eu sei que nas nossas comunidades, até padres e até nossos pastores episcopos, os bispos, às vezes, né, na liturgia dizem em nome do Pai, vírgula, do Filho e do Espírito Santo. O correto é invocar a Santíssima Trindade com as partículas, a partícula de ligação, Pai e Filho e Espírito Santo, né? Porque assim significa um só Deus, né? Três pessoas, mas unidos no mistério da Santíssima Trindade, tá bom? Então, um Deus só, três pessoas, que é Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santificador, que é o amor que une o Pai e o Filho e está em nós. Então, entendamos que é um só Deus. Então, as imagens é para simplesmente serem sinais. Então, aqui era um sinal da presença divina, os querubins, né? Um voltado para o outro, se inclinando, mas ao mesmo tempo com a face. Então, eles tinham também um rosto, uma face, à frente, à dianteira destas imagens, digamos assim. Então, nós devemos que tomar muito cuidado quando alguns ficam falando que não devemos ter imagem. Nós católicos temos, mas jamais eu vou me prostrar diante de uma imagem dessa em adoração. Muitas vezes nós encontramos nossos fiéis e até às vezes nós venerando as imagens. Venerar é como uma foto, é um sinal simplesmente de algo sagrado, mas jamais adoração, tá entendendo? Nunca vamos adorar a cruz, nunca vamos adorar uma imagem, mas vamos venerar. Na sexta-feira da paixão tem a chamada veneração da cruz, ou adoração da cruz, mas é do crucificado. É a adoração daquele que morreu na cruz sagrada lá em Jerusalém, né? No dia da sua paixão, é nosso Senhor Jesus Cristo. E a cruz que nós fazemos a veneração em nossas comunidades é um símbolo para nos remeter àquela cruz que há quase 2000 anos estendeu Jesus Cristo, segurou Jesus Cristo e nela foi derramado o sangue dele por nós. Entendamos isso, tá bom? O católico sabe muito bem, deve saber, se ainda não sabe, deve estudar muito bem o catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura de modo correto. Nós sabemos também que no livro dos Números, quando o povo desobedeceu a Deus, ele desobedeceu, então Deus enviou serpentes venenosas para assim exterminar praticamente o povo. E aí Deus, aqui no capítulo 21 de Números, Deus mandou construir então a serpente de bronze, quando Moisés foi rogar ao povo. Então Deus diz, faz uma serpente abrasadora e coloca numa haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze e colocou numa haste. Então Deus mandou até fazer uma imagem de uma serpente, imagina dos santos, né? Então é o tipo de veneração, porque a adoração está dentro. Aqui tem gente que adora dinheiro, tem gente que adora pessoas, tem gente que adora políticos, tem gente que adora pastores, padres, popstars, tem gente que adora youtubers, tem gente que adora, né, os seus influencers, praticamente uma adoração, porque o que eles dizem é um dogma de fé. Então certas pessoas adoram pessoas ou objetos, mas na hora de um católico estar, com todo respeito, diante de uma imagem, por exemplo, aqui Nossa Senhora Perpétua Socorro, aí diz que ali é idolatria. Idolatria é a língua grande da pessoa que não respeita e nem quer entender a pessoa do irmão e não quer viver de fato o amor fraterno. Isso sim é idolatria. Então tenhamos cuidado para não cairmos nós nessas idolatrias da língua grande, de se achar dono da verdade, então adora a si mesmo. Cuidado com a adoração a si mesmo, tá? E aí vem Deus falando dos outros mandamentos, né? Como, por exemplo, o mandamento seguinte, que é guardar o sábado, né? Que é o dia do descanso. Mas a Igreja Católica e a maioria dos cristãos, eles veneram a Deus, ou adoram a Deus e fazem as suas celebrações no domingo e não no sábado. Shabat significa descanso. Então, em si, o nome do dia é o nome do dia. O que vai importar é o que eu faço naquele dia, é para o Senhor. Nós cristãos, após a ressurreição de Jesus, está lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, dizendo que os cristãos no primeiro dia da semana faziam a fração do pão. Inclusive no livro de João, no Evangelho de João, na verdade, no primeiro dia da semana o Senhor apareceu aos apóstolos e assim foi acontecendo nas semanas seguintes, como no dia em que Tomé diz meu Senhor e meu Deus, porque era no primeiro dia da semana seguinte após a ressurreição. Então, era costume dos apóstolos estarem reunidos no primeiro dia da semana, porque era o dia assim, da ressurreição de Jesus Cristo. E assim a igreja perpetuou, continuou e está até nós com
cumprimos essa tradição de guardar o domingo até os nossos dias. Então, pelo amor de Deus, cuidado também para não cair nas interpretações literalistas da Escritura, de modo com que não entenda o sentido real daquilo, ou o sentido espiritual, ou o sentido alegórico, ou o sentido de viver hoje, traduzir hoje a linguagem bíblica para os nossos dias. Então, cuidado, tá? Aqui foi o terceiro mandamento. O quarto mandamento, né, que é honrar o pai e a mãe. Então, devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Respeito na frente, respeitar com toda a veneração, pai, a mãe, bênção, pai, bênção, mãe, né? Ter todo o carinho para com eles, o zelo para com a saúde deles, para com a moral dentro de casa. E também fazermos o quê? Honrar quando estivermos distantes, obedecer a este pai e esta mãe. Será que eu faço isso, minha irmã? Será que eu obedeço o meu pai, a minha mãe à distância? Será que eu estou honrando a memória deles que já se foram? Será que os que ficam, eu estou cuidando deste pai, desta mãe que está idoso, está idosa? Então, é honrar o pai e a mãe. Quem honra pai e mãe, os seus dias de vida na terra se prolongarão, diz a palavra de Deus. Será prolongado, né, o dia de vida na terra, tá bom? Não matarás, o outro mandamento, jamais tirar a vida de alguém. Não basta somente tirar a vida física, mas é também não tirar a vida moralmente, não fofocar, não falar mal do outro. Então, cuidado com a vida própria do outro, se você vai diminuir a vida. E é o centro dos mandamentos. Se você olhar bem, dividir os mandamentos no meio, para cá, o quinto mandamento, então, está no centro desses mandamentos, porque Deus é o Deus da vida, é o Deus da não morte, não matarás, porque Deus é o Deus da vida. E nos provou isso pela ressurreição do seu Filho, que é a vida eterna. Também continua, não cometerás adultério, ou seja, não pecar contra a castidade, como a igreja diz, não pecar contra a castidade minha e do outro, é respeitar o corpo do outro, é buscar a fidelidade no matrimônio, é buscar ser fiel a si mesmo em Deus, é buscar então respeitar e dar dignidade. Cuidado com os casamentos aí aleatórios, a doida, como diz assim, né? É um casamento hoje, outra amanhã, e um relacionamento hoje, outra amanhã. Isso não é de Deus. A Escritura está nos dizendo que não se pode cometer adultério, né? A traição e também o abandono. E aí Jesus mesmo fala isso lá no Novo Testamento, capítulo 19, salvo engano, de Mateus. Então tenhamos cuidado, tá bom? Não furtarás, não roubar. O que é do outro é do outro. Coisas pequenas, coisas de casa, coisas da casa do vizinho, dinheiro de banco, da política, disso tudo. Cuidado, é roubo. Tirar até um lugar na fila é roubo. Se eu usurpei um lugar na igreja é roubo. Temos que tomar cuidado, porque um pecadinho, digamos, um furtozinho aqui e acolá, gera um coração acostumado, e não há nada pior do que um coração mal acostumado, né? Vai dizer aquela música, você me deixou mal acostumado? Pois é, o pecado pequeno vai nos mal acostumando e facilmente fazemos até outros maiores, e depois o escândalo acontece. Então, temos que nos observar diante de Deus. Eu estou bem diante de Deus, então vamos vivendo esses mandamentos, né? Não levantar falso testemunho. Conta mentira, minha gente. Conta o próximo, jamais. Não mentir. Não dizer uma coisa para se dar bem, então inventar algo. E mesmo que tenha acontecido algo, acrescentar. Tem gente que diz assim, eu não minto, só acrescento. É mentira do mesmo jeito. É mentira do mesmo jeito. Você conta uma história e botar um ponto a mais, o seu ponto de vista já deturpado para diminuir a imagem do outro, é mentira também. É fofoca. Tenhamos cuidado. Não cobiçarás a casa do teu próximo, né? As coisas alheias. A mulher do próximo, o marido, neste caso aqui não tem, mas também significa isso, porque era aquele tempo em que o homem era dominador da mulher. Aqui é uma lei antiga, mais de 2.000 anos, né? Quase 3.000 anos atrás essa lei foi escrita. Então devemos ter a ciência de que o homem era o patriarca, então a mulher era objeto dele. Mas hoje a igreja entende que homem e mulher são iguais, então é honrar o marido e honrar a esposa, né? Com os direitos iguais, inclusive, tá bom? E então, assim terminam os mandamentos. Vamos vivê-los, vamos respeitar esses divinos mandamentos, que inclusive faz parte da nossa catequese, faz parte da nossa vida de fé, viver os mandamentos divinos. Vamos então meditar o Salmo de hoje.
Salmo responsorial: Senhor, tens palavra de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavra de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos uma luz. Senhor, tens palavra de vida eterna. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavra de vida eterna. Mais desejáveis do que ouro são eles, do que ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavra de vida eterna. Então, minha irmã, meu irmão, o salmo que acabamos de ouvir é o Salmo 18, respondendo à palavra de Deus, a lei de Deus, a instrução de Deus, os mandamentos, as 10 instruções, as 10 leis, né? São justamente esta resposta que o Salmo nos dá. A lei do Senhor Deus é perfeita, é um conforto para a alma, né? É puro temor do Senhor, imutável. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente, né? Mais desejáveis do que ouro são eles, do que ouro refinado. Suas palavras são doces, ou mais doces que o mel que sai dos favos. Então, essa forma de poesia do salmista é para nos dizer que a palavra de Deus é uma palavra que nos santifica, que nos pacifica, porque ela é boa, é saudável para nós. Vamos assim escutar a segunda leitura de hoje. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minha irmã, meu irmão, aqui está a leitura desta carta belíssima de São Paulo, que quando Paulo assim exorta seus irmãos da comunidade de Corintos, uma comunidade até complicada, né? Uma comunidade cheia de conflitos, então vai dizer, olha, os judeus pedem sinais milagrosos, né? Queriam ver os milagres. Os judeus a sabedoria, porque eram filósofos, né? Muito a cultura grega, helênica chamada, ela é uma cultura de sábios, de grandes estudiosos. Aí já passou mais de 300 anos de os filósofos pré-socráticos, cerca de 300 anos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e outros que vinham, né, dando seguimento a esses estudos da alma humana, do ser humano, da mentalidade, de elucubrações sobre a racionalidade, ou sobre a corporeidade, sobre os prazeres e sobre a razão. Então, né, esses filósofos queriam assim um conhecimento alto, enquanto os judeus, que já tinham a sabedoria divina, que é o próprio Deus no meio deles, queriam sinais para confirmar assim se é de Deus ou não aquele Cristo, se é de Deus ou não os discípulos de Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, e pois para os judeus a cruz é escândalo, porque nós pregamos o Cristo crucificado. Para escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Porque os pagãos, o que é um homem crucificado? Que é isso, né? Os pagãos, isso é o quê? Um homem que morreu numa cruz é um fraco, né? Sábio é aquele que convence as pessoas através do seu conhecimento. Olha, pois. E para os judeus um escândalo, por quê? Porque a morte é o fim de um ser humano. A morte numa cruz ainda é pior, porque era um escândalo, dizia que nem quem morre no madeiro deve ser, né, apagado da história. Então é maldito quem morre no madeiro. E pois é escândalo para os judeus. E agora Cristo, o crucificado, é o ressuscitado, é a sabedoria de Deus, né? Então o que é insensatez é de Deus para os homens, pois é mais forte do que os homens, é mais sábio do que os homens. E o que é fraqueza de Deus, Jesus numa cruz, né? Jesus Cristo numa cruz é a força de Deus, né? É mais forte do que os homens. Está aí a nossa segunda leitura de hoje e vamos assim para o Santo Evangelho. Vamos assim aclamar o Evangelho com o versículo de aclamação: glória e louvor a vós, ó Cristo.
Tanto Deus amou o mundo, que deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ver a vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, assim o Evangelho que nós ouvimos agora é este de João, que assim fala do momento em que Jesus é chamado, pelos estudiosos e os temas da Bíblia, aquela purificação do templo, Jesus, então, assim, ele limpa o templo dos vendedores, das pessoas que estavam ali fazendo comércio da casa de Deus, vendedores de bois, vendedores de ovelhas, de ovelhas e bois, espalhou moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos vendedores de pomba: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Aqui é um gesto profético. No Antigo Testamento é cheio de os profetas fazerem gestos, Por exemplo, Jeremias coloca uma canga na sua sobre si, depois diz que a canga que o povo judeu vai passar quando for exilado, Um outro profeta cava uma parede e passa por ela, para também simbolizar uma outra coisa, o que o povo ia passar por aquilo. Então, é assim que os profetas faziam. Então, esse gesto de Jesus é um gesto profético, é a limpeza do templo, assim, vamos dizer, a limpeza do povo, é para uma adoração verdadeira, é para limpar o que o ser humano precisa, para, assim, ter certeza de que está adorando ao Deus verdadeiro. É um gesto profético também para nós. E olha que quando os judeus perguntam, que sinal nos mostra, que sinal nos mostras para agir assim, O que significa e que sinal é este? Aí que Paulo diz, os judeus querem sinais. Pois é. E aí Jesus só diz assim: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então, junto com aquele gesto de Jesus de purificar o templo dos vendedores, pronto, destrua esse templo. E aí os judeus pensaram literalmente que era o templo, de pedra, de construção, só que o escritor do Evangelho, João, disse: olha, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Ou seja, ele é aquele que nós devemos adorar, é Jesus. Nele nós encontramos ao Pai. Não é mais no templo de pedra lá em Jerusalém, que inclusive já foi destruído, e até hoje, por muito tempo, com certeza não se construirá outro templo, porque está lá, é um templo agora, um lugar de adoração dos muçulmanos, onde era o antigo templo de Jerusalém. É a mesquita, É uma mesquita dos muçulmanos, é onde era o templo de Jerusalém. Então, os muçulmanos estão ali bem seguros, é um lugar histórico para eles, sagrado, e o templo já se perdeu. Só há agora o Muro das Lamentações ainda de pé. Então, nós percebemos assim que terminou esse período do templo. E agora nós cristãos é que temos o nosso templo verdadeiro, é Jesus Cristo.
o que foi crucificado e o que ressuscitou. O crucificado é o ressuscitado. E nós o contemplamos e adoramos sempre que vamos à Eucaristia, sempre que vamos a uma adoração eucarística. Nós agora temos o nosso templo, que é o Senhor, não é mais um lugar de pedra. A igreja de pedra onde nós estamos, onde celebramos a missa, no altar, no presbitério, no meio da Assembleia, a presença de Cristo, né? Que a presença de Cristo está na Assembleia reunida, está no sacerdote que preside, que celebra, né, a presença em persona Cristo, está no altar da Eucaristia, a presença de Cristo na Eucaristia está na palavra de Deus, né, proclamada. Então essas presenças de Cristo é para nos dizer que é tudo de Cristo, né? O povo de Deus é o Cristo corpo, né, que é o corpo inteiro, cabeça e corpo. Então corpo, a igreja é corpo de Cristo. O altar é o Cristo Eucarístico, a palavra é a palavra de Cristo, que é a palavra eterna, o sacerdote impersonal, a pessoa de Cristo, enquanto ele é pessoa de Cristo. Então tudo é Cristo para nós. Então nosso templo, a nossa oração, nosso altar, tudo é Cristo, é Jesus Cristo. Entendamos isso, é de Cristo, é para Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então tudo se refere a Ele. Por isso que o sinal que ele dá. Em outro momento Jesus disse que o sinal era o sinal de Jonas, ou seja, 3 dias no ventre do grande peixe. Então, é o 3 dias de ressurreição. O sinal que Jesus dá é a ressurreição, sua morte e sua ressurreição. Então, não há mais outro sinal para nós. Não precisa de sinal do céu, de santo, de anjo, de coisa aparecer, né? Até Nossa Senhora ficam colocando como se ela estivesse dando sinais de fim, disso, daquilo. A mensagem de Maria é para seguir Jesus. A mensagem de Maria é para dizer: fazei o que ele vos disser. Rezai o texto, convertam-se, né, nas mensagens marianas. Mas essa coisa de dizer que o fim está próximo, que é aquilo, ela não é mensageira do fim. Jesus é que nos disse que só o Pai sabe a data. Não vem não colocando a Virgem Maria Santíssima, que isso é uma blasfêmia. Tomemos cuidado, tá bom? Então é isso, minha irmã, meu irmão. É o que temos para partilhar hoje. O tempo já se prolonga, mas assim eu te convido a continuar perseverante nesta quaresma, buscando por meio do jejum, da oração e da esmola encontrar Deus. E olha, no domingo de Ramos, portanto daqui a mais 3 semanas, né, que vem o quarto domingo, quinto, então assim vem no dia da coleta da campanha da fraternidade, que nós vamos celebrar neste ano, vai ser no dia que temos o cartaz, dia 24 de março, que é o dia da coleta. Não tenhamos medo, tem muitos grupos aí fazendo campanha contra a coleta da campanha da fraternidade, porque não querem viver nada do que a Igreja do Brasil propõe. São pessoas, desculpe a expressão, mas quadradas, com a mentalidade arcaica, que não conseguem entender que o Evangelho tem que ser vivido hoje. Ah, mas tem que ser vivido hoje, mas como se tivesse trazer um peso nas costas das pessoas. Nós devemos anunciar Cristo. O anúncio de Cristo nunca foi um anúncio pesado, ao contrário. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, porque meu fardo é suave, meu jugo é leve. O jugo de Jesus é a leveza de coração, não é o peso de uma lei arcaica, porque ele, Jesus, cumpriu a lei. O único que cumpriu, que deu cumprimento, que tornou a lei plena, foi Jesus Cristo, e ninguém mais. Não teve outro ser humano que cumpriu toda a Torá, toda a lei, a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. E dele é que provém toda a graça. Nós não vivemos mais no tempo da lei, mas no tempo da graça, né? Então, se nós vivemos no tempo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que os antigos diziam, ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é Cristo Jesus. Então, a igreja, no tempo de hoje, atualizando o mistério de Cristo, cuida das pessoas necessitadas. Faz assim, sim, uma amizade social verdadeira com outros povos, com outras culturas, com outras... Amizade. Não quer dizer irmandade. Olha, é diferente de irmão e amigo. O irmão é sempre o familiar. O meu amigo não herda, a não ser que eu diga que vou deixar na herança algo para um amigo. Mas quem herda primeiramente as minhas coisas são os meus irmãos. Então aí sim, nós enquanto católicos, enquanto até cristãos, mais batizados, somos sim irmãos, né? Principalmente nós católicos unidos numa só igreja, com todos os seus ritos, com todos os seus mistérios. Aí sim. Agora tomemos cuidado com pessoas que querem pregar uma divisão, querem pregar uma igreja sem cérebro, uma igreja dividida. Tomemos cuidado, dizendo que é em nome da salvação das almas. Cuidado com pessoas que falam muito em salvação e em condenação, porque eles agem pelo medo. Sim, pelo medo. O nosso Deus é um Deus do amor. Basta nos ver a parábola de ontem, do sábado, quando Jesus conta a parábola do Pai misericordioso. O Pai não botou medo do Filho, não.
nem um nem no outro. Né? O que é meu é teu, meu filho, diz ao mais velho, e ao novo, quando ele volta já arrependido, restitui-lhe tudo o que ele tinha perdido. Então, minha irmã, meu irmão, busquemos sempre a misericórdia, o amor, a paz, para que assim juntos tenhamos uma verdadeira fraternidade, sim, nesta terra, para um dia no céu contemplarmos a santidade de Deus. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Convido a você a deixar seu comentário, a dar o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva para que cresçamos cada vez mais. Até o nosso próximo encontro e tudo de bom para você.